Boa noite, igreja. Louvado seja Deus por termos você aqui nesta noite, adorando em comunidade, buscando a sua presença e se aproximando mais do reino de Deus através do estudo da palavra. Essa será uma noite especial, uma surpresa muito especial, e para introduzir esse momento que nós que já sabemos a surpresa, tanto almejamos, nós vamos estudar a Bíblia. Quero saudar então a você que veio, a você que se colocou à disposição de Deus para ouvir a voz do Espírito Santo. Quero também saudar você que nos acompanha pela internet. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você estar sempre conosco, se colocando à disposição do Espírito Santo, da palavra de Cristo Jesus, ouvindo e aplicando na sua vida. Que Deus te abençoe muito. Queridos, nós estamos numa série muito especial, uma série que fala de fato sobre a pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. E nesta série, nós hoje escolhemos, dentro dessa temática, tratar um pouquinho do aspecto que tem que ver com a plenitude do Espírito Santo em nossas vidas. E para introduzir esse tema e trabalharmos essa questão em nossa vida, eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no texto que está no Evangelho de João, no capítulo 3, e no verso 3 ao verso 5. João, capítulo 3, verso 3 ao verso 5. O relato que se encontra em João, capítulo 3, o texto de João, capítulo 3, está dentro do contexto de uma conversa de Cristo com um dos fariseus importantes de seu tempo, Nicodemos. E nessa conversa, Nicodemos começa a se relacionar com Cristo, ele introduz o seu assunto falando assim: Senhor, Rabi, nós sabemos que és mestre em Israel, porque se o Senhor não estiver contigo, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes. E nessa introdução, então, Cristo responde. E a resposta que Cristo dá a Nicodemos está a partir do verso 3. João capítulo 3, verso 3 a 5, Jesus diz o seguinte: A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe então Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu então Jesus e disse: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O foco que eu gostaria de dar aqui é nas últimas palavras que Cristo diz nos versos que lemos. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Há um ponto passivo dentro do cristianismo, que é a relevância e a importância da pessoa do Espírito Santo na vida do cristão. Não há um cristão que estude a Bíblia que diga que o Espírito Santo não tem relevância, ou pelo menos não age diretamente no processo da vida cristã. Todo cristão deve ter um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Não há em alguma parte da Bíblia algo que aponte, ou uma evidência que aponte o Espírito Santo como ser uma pessoa irrelevante na vida cristã. A vida cristã é uma vida no Espírito. Mas, quando nós pensamos nisso, algumas perguntas podem surgir em nossa mente. E talvez essas perguntas, elas sejam as que caracterizam a maioria das dúvidas e confusões que são feitas quando se trata do aspecto da doutrina da pessoa do Espírito Santo. Perguntas como assim, como que eu faço para então participar desse processo da ação do Espírito em minha vida? Deus nos faz filhos e depois nos dá o seu Espírito? Ou Deus nos dá o seu Espírito e por isso Ele nos faz filhos? Há uma diferença entre o dom do Espírito e o batismo do Espírito Santo? Será que há uma diferença entre essas duas coisas? Quem recebe o Espírito Santo, o novo converso, é quem recebe o Espírito Santo em maior grau, ou é quem já está numa jornada com Cristo há mais tempo que recebe mais Espírito? Ou quem sabe uma outra pergunta: quem possui a plenitude do Espírito Santo? Aquele que é neófito na fé, que começou agora, ou aquele que já há algum tempo é um jornadeiro experiente na caminhada cristã? Uma coisa é certa. Uma coisa é tão certa quanto a certeza de que amanhã o sol nascerá. O Espírito Santo, sua natureza, sua obra, é um dos assuntos mais urgentes da cristandade hoje.
A falta do conhecimento sobre a pessoa do Espírito, sua ação, o que ele faz em nossa vida, tem causado desvios grandiosos da palavra de Deus, e pior, tem causado mais mal do que bem dentro da cristandade. Por isso, eu escolhi tratar 3 assuntos nesta noite com você. 3 tópicos básicos para a nossa compreensão da relevância e da importância do Espírito e sua ação em nossa vida. O primeiro tópico tem que ver com o seguinte: todo cristão é batizado com o Espírito Santo. No texto que nós lemos, Cristo Jesus disse a Nicodemos que em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não pode entrar no reino de Deus. Todo cristão é batizado com o Espírito Santo. Deixa eu explicar melhor. Em primeiro lugar, quando nós falamos sobre o batismo do Espírito Santo, nós precisamos entender a diferença, se é que ela há, entre o dom do Espírito e o batismo do Espírito. E eu lhe asseguro que, de acordo com a Bíblia, não há diferença entre o dom do Espírito e o batismo do Espírito. Teologicamente dizendo, ambas as coisas são a mesma coisa. Eu me reporto a isso, lembrando que na Bíblia, no Novo Testamento, e esse termo batismo do Espírito só aparece no Novo Testamento na Bíblia, esse termo, essa construção aparece apenas 7 vezes no texto bíblico do Novo Testamento, batismo do Espírito. E nas vezes em que ela aparece, ela está relacionada diretamente com aquilo que os profetas do antigo Israel prometiam, a dádiva do Espírito, quando Deus derramasse o seu Espírito. E de forma bem especial, eu gostaria de citar o sermão que Pedro prega em Atos, no capítulo 2, quando Pedro elucida a história citando o profeta Joel. Esse verso aqui de Joel capítulo 2, verso 28, e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Joel cita esse texto dizendo do dom do Espírito Santo, quando Deus enviaria o seu Espírito Santo, e Pedro então diz que exatamente esse dom prometido é o batismo do Espírito Santo que acontece sobre a igreja de Cristo. Ora, se nós estamos falando daqueles que se consideram cristãos, que aceitaram a Cristo em seu viver, seja em qual momento for da vida, eles então recebem o Espírito Santo. Os profetas do Antigo Testamento já diziam que a vinda do Espírito Santo e o dom do Espírito Santo ocorreria exatamente no contexto do Messias. Quando o Messias de fato viesse, a vinda do Messias acarretaria a vinda também do Espírito Santo. Falando de forma mais específica, eu gostaria de me recordar contigo de algum dos momentos que a Bíblia chama a atenção à doutrina do Espírito Santo. E é importante nós entendermos alguns contextos bíblicos. O Espírito Santo é uma pessoa divina. Ele está no âmago da Trindade, e pela compreensão bíblica nós podemos entender a sua divindade, entender a sua pessoalidade. Ele é uma pessoa divina. Contudo, suas citações no Antigo Testamento careciam de alguns tipos de elucidações que chegam em Cristo Jesus. Nós encontramos o Espírito Santo no Antigo Testamento, nós vemos a sua ação, a Bíblia cita o Espírito Santo várias vezes, e inclusive os profetas do Antigo Testamento apontam a pessoalidade do Espírito Santo desde o Antigo Testamento. Entretanto, é apenas no Novo Testamento e no processo da encarnação que essa didática de entender o Espírito Santo, sua pessoalidade, sua divindade fica mais evidente, mais clara. Justamente porque Cristo se manifesta e apresenta esta pessoalidade dentro da divindade. É por isso que nós precisamos entender que o derramamento do Espírito Santo como um todo, e o qual eu irei citar essa noite, está no contexto da igreja, mas isso não quer dizer que o Espírito Santo já não agia desde os tempos do Antigo Testamento. Isso aconteceu no contexto do santuário, no contexto dos profetas, no contexto da inspiração. Todos eles receberam o Espírito Santo, foram cheios do Espírito. Contudo, o derramamento e o batismo do Espírito como um todo, ele acontece exatamente dentro da estrutura do Novo Testamento. E é nesse contexto que nós precisamos nos centralizar. Como eu disse,
Os profetas do Antigo Testamento relacionavam o derramamento, a dádiva do Espírito Santo e o batismo do Espírito Santo com a vinda do Messias. É exatamente isso que João trabalha em seu texto. No seu texto, em João capítulo 1, verso 32 ao verso 34. Naquele contexto, no dia seguinte, viu João Batista, esse João que se refere a João Batista, a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista viu Jesus, ele falou assim: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E então João Batista testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. O caso é muito simples. Quando João Batista foi chamado por Deus a pregar a mensagem da vinda do Messias, a preparar o caminho do Senhor, João Batista ele mesmo declara: olha, aconteceu assim, o Espírito Santo de Deus entrou em contato comigo. Ele me revelou que no dia em que eu visse o Espírito descer em forma de pomba sobre alguém, este ali seria o Messias prometido, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu já complemento: eu batizo só com água, mas virá um dia em que este homem vem e batiza com o Espírito Santo. A promessa de Joel começa a se cumprir exatamente nesse processo. A promessa do derramamento do Espírito acontece em Jesus. E uma coisa interessante: João batiza com água, Jesus batiza com o Espírito. Em grego, todas as vezes em que é falado do batismo que Cristo faz no Espírito Santo, pelo Espírito Santo, a fraseologia do verbo batizar acontece exatamente igual à fraseologia do verbo batizar usada para João. Tanto João é João Batista, quanto Jesus é Jesus Batista. Contudo, João batizava com água e Jesus batiza com o Espírito Santo, diretamente com o Espírito Santo. Isso nos ajuda a entender a ideia de que Cristo Jesus tem uma função dupla no processo da salvação. Ele executa uma função dupla no processo da salvação. Nós normalmente dizemos que Cristo apenas tira o pecado. E de fato é isso que João disse: Jesus tira o pecado do pecador. Ele, pelo seu sangue, sendo Cordeiro de Deus, ele tira o pecado do mundo. Contudo, de acordo com a palavra de Deus, ele coloca algo no lugar. O processo da salvação só é completo quando Cristo retira o pecado e derrama o seu Espírito. Ele coloca o seu Espírito nas pessoas. Essa ideia que João Batista trabalha aqui é exatamente a mesma ideia que Pedro trabalhou em seu sermão em Atos capítulo 2. Se nós formos ao texto que está em Atos no capítulo 2, no verso 38, Pedro diz o seguinte: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Primeiro, remissão dos vossos pecados. E segundo, recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, ter os pecados limpos e perdoados e receber o dom, a dádiva, o presente do Espírito Santo são circunstâncias sinônimas. Acontecem de forma paralela. O batismo do Espírito Santo é exatamente o recebimento do dom do Espírito. E como eu disse, a salvação não consiste apenas em Deus retirar o pecado. A salvação consiste também em Deus colocar o seu Espírito naquele que recebe o dom. No batismo das águas, recebemos o dom do Espírito. Eu gostaria de sumarizar isso. Como eu disse, a ideia é muito simples. O dom do Espírito, teologicamente dizendo, é a mesma coisa do batismo no Espírito. O dom do Espírito é a mesma coisa. Mas há uma segunda ideia dentro deste contexto. A ideia de que o batismo que nós recebemos nas águas, é um ritual que introduz a fé. Esse batismo, ele acompanha de forma bem paralela
o batismo do Espírito Santo, que é uma experiência introdutória na fé. Há uma crença que circunda no meio cristão de que o batismo pelo Espírito Santo acontece bastante tempo depois. E há muitos cristãos que se entristecem por, entre aspas, não ter recebido o batismo do Espírito Santo ainda. Assim sendo, quando nós entramos nas águas e fazemos esse ritual público, naquele mesmo momento Deus dispõe o seu Espírito a nós e nos batiza com o Espírito Santo. Ambas as coisas acontecem simultaneamente. Bem, você pode dizer assim: peraí, pastor, por que você diz isso? E eu relembro, digo isso justamente por causa da relação que existe entre o livro de Atos e o livro de Joel, na sua descrição de como seria o batismo do Espírito. Digo isso por causa da relação que havia entre João Batista e Jesus no seu processo batismal. Digo isso porque quando nós lemos Romanos 8, Paulo fala muito do estar em Cristo pelo perdão dos pecados e do estar no Espírito pelo perdão dos pecados. Ambas as coisas estão acontecendo simultaneamente. Então, todo cristão, recebe o dom do batismo do Espírito, e o dom do Espírito e o batismo do Espírito simultaneamente. Muito bem. Quando eu digo todo cristão, pode surgir uma outra dúvida. Será se eu mesmo já recebi o batismo do Espírito ou o dom do Espírito? Como eu disse, o texto é claro. Joel diz o seguinte, e Pedro cita esse texto: e acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Não há uma distinção, não há distinção de sexo, de idade. Não são aqueles que têm mais dignidade para receber o Espírito ou menos dignidade para receber o Espírito. O fato é que todo aquele que busca Cristo Jesus e o aceita de forma sincera em seu coração, nesse momento tem seus pecados retirados e recebe o batismo do Espírito. E isso é manifesto no batismo das águas. Por isso, em primeiro lugar, nós temos uma promessa do Espírito. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que essa promessa acontece na estrutura da nova aliança. Lembrem-se, por favor, na estrutura da nova aliança, que é inclusiva, todos aqueles que se achegam e se aproximam de Cristo podem fazer parte do reino de Deus, do povo de Deus. Todos, independentemente de quem são. Todos aqueles que de coração aberto se aproximam de Cristo podem receber perdão e o dom do Espírito Santo. O segundo ponto que nós precisamos levar em consideração é que quando essa promessa é feita, ela está diretamente aliada ao perdão dos pecados. Você se lembra a história do Pentecostes em Atos capítulo 2? E aqui está o cerne da nossa dificuldade quando lidamos sobre o batismo e o dom do Espírito Santo. Você se lembra em Atos capítulo 2? O que aconteceu primeiro? Jesus prometeu que o Espírito viria, então era para eles ficarem em Jerusalém, orarem para receber o Espírito. De fato eles o fizeram. Eles e um grupo muito grande buscaram a Deus em oração, jejuaram, se consagraram e receberam o Espírito. E depois de terem recebido o Espírito, o que aconteceu? Eles começaram a pregar. Exatamente a inauguração da missão cristã aconteceu naquele dia. E ora, se eu estou inaugurando a missão, e todo mundo que gosta de missão sabe que uma das primeiras coisas que você tem que vencer, uma das primeiras barreiras que você tem que vencer no processo da missão é a língua. Eu tenho que pregar para pessoas que não falam no mesmo idioma que o meu. Por isso Deus, nesse processo da missão, deu um dom de línguas para poder se comunicar e pregar o Evangelho. Mas, depois de Pedro fazer o seu sermão inteiro, a Bíblia narra em Atos capítulo 2, verso 41, que 3.000 pessoas se converteram, aceitaram a mensagem. E de acordo com Pedro, quando essas pessoas se converteram, aceitaram a mensagem, foram batizadas, o que aconteceu com elas? Os pecados foram retirados e elas receberam o dom do Espírito Santo. Você percebeu aqui? O
o Espírito Santo foi derramado de duas formas diferentes para dois tipos de grupos. O primeiro grupo ficou em Jerusalém e buscou o Espírito. Orou, intercedeu, clamou muitos dias. Buscaram o Espírito. Então o Espírito desceu. O outro grupo aceitou a Cristo em seu viver. O Espírito já havia descido, já estava atuando, já estava entre nós. Então eles aceitaram a Cristo em seu viver, se arrependeram dos seus pecados e receberam o dom do Espírito. De qual dos dois grupos nós fazemos parte? Dos discípulos ou dos 3.000? Dos 3.000. É assim que acontece com cada cristão a partir do Pentecostes. É por isso que às vezes algumas confusões acontecem. Você já foi batizado pelo Espírito Santo? Ah, não, eu não fui. Por quê? Porque eu ainda não me consagrei e não passei uma semana em oração igual os discípulos passaram. Você faz parte do grupo dos 3.000. Você aceitou a Cristo em seu viver. Você recebeu a graça do Senhor, você se prontificou a ser batizado nas águas, tal qual Cristo orienta. Então, neste momento, você recebe o dom do Espírito Santo, o batismo do Espírito. Porque nós fazemos parte do grupo dos 3.000. Querer fazer o processo de recebimento do Espírito Santo, tal qual os discípulos, é anacrônico. É claro que os discípulos passaram em Jerusalém reunidos e o processo deles foi único na história. O nosso processo é distinto na história do que foi nos discípulos. Assim sendo, gostaria de sumarizar, lembrando, por exemplo, do que ocorreu com Cornélio, quando ele foi batizado. Pedro tinha ainda aquele ranço contra os gentios, Cornélio era romano. Ele foi o primeiro gentio batizado ao cristianismo. E então a história conta que Deus apresentou uma visão a Pedro para poder desmistificar algumas coisas em sua cabeça. E depois de apresentar essa visão, Deus então atuou por meio dele. E então no processo da preparação do batismo dele, da família de Cornélio, das pessoas que estavam ao seu redor, todos gentios, todos não faziam parte do povo judeu. Uma coisa extremamente inovadora para a igreja do seu tempo. Pedro percebeu que eles receberam um dom de língua. E isso assustou Pedro. E a exclamação de Pedro é: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Ele reconhece que todo aquele que pelo arrependimento recebe o Espírito pode ser batizado tal qual, pode fazer parte do povo de Deus, porque eles receberam o Espírito. É simultâneo as duas coisas: recebimento do Espírito e a entrega do coração a Cristo Jesus manifesta nas águas do batismo. Ok. Então a primeira coisa que nós precisamos nos lembrar é: todo cristão é batizado pelo Espírito Santo. Todo cristão. Todo aquele que em algum momento aceitou a Cristo em seu viver, resolveu entregar a sua vida ao Senhor, é batizado pelo Espírito. Pastor, faz muito tempo que eu fui batizado pelo Espírito, então. Eu entendi. Mas como que funciona então se eu me afastar da fé? Como que isso funciona nos momentos de pecado que há em minha ou na sua vida? Será se eu ainda estou pleno do Espírito? Como que funciona aqueles momentos que com certeza eu não fui usado pelo Espírito de Deus e fui usado pelo inimigo de Deus? Como que funciona aqueles momentos em que aquele rei... Você sabe, nós nascemos com um rei no coração, né? Assentadinho no trono do nosso coração. O nome dele é ego, o eu. O que acontece quando eu deixo o ego se assentar no trono do meu coração e não Cristo? É o Espírito Santo que lá está ainda. E aqui está o segundo ponto que nós precisamos levar em consideração nesse processo. O cristão se apropria continuamente da plenitude do Espírito. Esse é o segundo ponto. Nós primeiro somos batizados pelo Espírito, recebemos o dom do Espírito, começamos então uma nova vida com Cristo. E então nós devemos, como cristãos, continuar a se apropriar continuamente da plenitude do Espírito. E essa segunda fraseologia, após a conversão, recebimento do batismo ou do dom do Espírito, há a necessidade de permanecer pleno deste Espírito.
O termo bíblico para essa plenitude é cheio do Espírito. Quando a Bíblia fala assim, cheio do Espírito, ele está falando da plenitude do Espírito. E nós vemos na Bíblia, no caso de Atos capítulo 6, os diáconos escolhidos, todos eles eram cheios do Espírito Santo. Barnabé, em Atos capítulo 13, verso 52, era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Aqueles recém-convertidos, discípulos da Antioquia e da Pisídia, transbordavam de alegria e estavam cheios do Santo Espírito, em Atos capítulo 13, verso 52. Ananias, quando vai batizar a Paulo, que antes se chamava Saulo, o que ele diz a Saulo? Saulo, você será cheio do Espírito Santo. A questão é muito simples. Lembra que eu disse que o batismo do Espírito Santo é uma terminologia essencialmente do Novo Testamento e que ela aparece apenas 7 vezes no texto do Novo Testamento, e está relacionada com a dádiva do Espírito prometida no Antigo Testamento. Lembra que eu disse isso? Quando nós falamos agora de estar cheios do Espírito Santo, a forma que a Bíblia usa essa fraseologia é completamente diferente. A primeira, o batismo do Espírito, nunca aparece no texto bíblico no sentido imperativo. Ela nunca diz que essa é uma descrição do converso, que todo converso em algum momento precisa receber o batismo do Espírito. Ela apenas descreve que todo aquele que é convertido recebe o batismo do Espírito. Esse é o primeiro ponto. Em contrapartida, o ato de se encher do Espírito, de se tornar pleno do Espírito, é uma ordem cristã reincidente no texto bíblico. Ou seja, todo cristão que é batizado pelo Espírito de Deus, que passou pelo processo de conversão, que aceitou a Cristo em seu viver, ele pode passar por um processo de esvaziamento. É por isso que a Bíblia chama a atenção várias vezes. Encha-se do Espírito, encha-se do Espírito, encha-se do Espírito. É preciso nos apropriarmos do processo de nos encher do Espírito continuamente. Eu te recordo, por exemplo, do texto e desse relato que Jesus faz na sua última ceia. E ele diz assim: no último dia da grande festa, na ceia, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isso ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. A ordenança bíblica é que dia após dia nós possamos ir a Cristo para então beber da água viva. Beber do Espírito, a metáfora da água aí se refere diretamente ao Espírito. O próprio texto explica, disse ele para se referir ao Espírito. Então, nós que recebemos a Cristo em nosso coração, nós que aceitamos a graça do Senhor, a você que nos acompanha pela internet, se quiser aceitar a Cristo em seu coração hoje, todos nós podemos receber o batismo do Espírito. Então, dia após dia, como alguém que tem sede, nós vamos a Cristo para beber mais, nos apropriar mais e ficarmos mais plenos do Espírito Santo. Plenos do Espírito. O cristão deve se apropriar continuamente da plenitude do Espírito. Terceiro ponto que nós precisamos discutir quando falamos da plenitude do Espírito. O cristão evidencia a plenitude do Espírito em sua vida. Todo cristão que recebe o Espírito, ele começa a evidenciar, começa a aparecer nele. E é claro, esse assunto nós vamos falar de forma mais plena no domingo que vem. Não perca, no mesmo local, no mesmo canal, no mesmo horário. Nós vamos falar sobre os dons do Espírito. O Espírito é um dom a nós, e esse dom nos provoca dons, ele nos dá dons espirituais. Contudo, hoje cabe a nós perguntar: quais são as características, então, de uma pessoa cheia do Espírito Santo? Quais são as características que me apontam que eu me esvaziei ou que eu me enchi do batismo, do dom do Espírito que recebi? E o texto bíblico mais direto sobre o aspecto da plenitude do Espírito Santo está em Efésios, no capítulo 5, no verso 18 ao verso 21. Efésios, capítulo 5, verso 18 ao verso 21.
Paulo diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esse texto é emblemático. Nesse texto nós temos dois verbos que estão no modo imperativo. Você percebeu? O primeiro verbo que está no imperativo é o verbo embriagar. Não vos embriagueis. Está numa negativa. O segundo verbo que está no imperativo é o verbo encher. Enchei-vos do Espírito. Isso os coloca em contraste. Depois desses dois verbos, e dentro do verbo encher do Espírito, há então 4 verbos que estão no gerúndio: falando, entoando, dando e sujeitando-vos. Os 4 verbos que estão no gerúndio, na gramática grega, eles estão subordinados diretamente ao último verbo, ou o verbo que está mais próximo, que está no imperativo. Isso acontece em outros textos bíblicos, não dá tempo de nós discutirmos, mas é uma coisa muito interessante. Isso quer dizer que essas 4 ações bíblicas, esses 4 verbos, estão subordinados ao processo de encher-nos do Espírito. Quando nós nos enchemos do Espírito, fazemos essas 4 ações. Em primeiro lugar, nós precisamos nos lembrar do contraste. Eu gostaria que você focasse um pouquinho no contraste. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Paulo, em primeiro lugar, faz um contraste. É claro, ele tem uma agenda a cumprir com a igreja de Éfeso. Mas seja como for, ele coloca em contraste o ato de estar embriagado e o ato de estar cheio pelo Espírito. Alguns interpretam isso como sendo uma embriaguez física e a outra uma embriaguez espiritual. Conquanto que tem o seu valor essa interpretação, eu acho que ela não é a melhor. O que Paulo está dizendo aqui é sobre domínio, dentro do contexto do capítulo. Nas palavras de Paulo, você pode se colocar no domínio do álcool. E ele vai reger as suas ações, ele vai direcionar a sua vida, e ele vai evidenciar as suas ações no seu corpo, na sua vida. Em contrapartida, você também pode se colocar sob domínio do Espírito, cheio do Espírito. E então o Espírito vai coordenar as suas ações, o Espírito vai guiar a sua vida, vai lhe levar pelos caminhos corretos da vida. Nas palavras de Paulo, aqueles que estão cheios do Espírito, primeiro verbo no gerúndio, eles falam entre vós com salmos, eles conversam entre si, eles se relacionam dentro de um processo de louvor a Deus. Eles entoam e louvam a Deus de coração, com hinos e cânticos espirituais. Terceiro verbo, dando graças a Deus, eles dão graças a Deus, aqueles que estão cheios do Espírito dão graças a Deus por tudo que o nosso Pai nos dá em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim, aquele que está cheio do Espírito se sujeita uns aos outros no temor de Cristo, no amor de Cristo. Esses são aqueles que estão cheios do Espírito. Mas há um último ponto que nós precisamos nos atentar a esse verso. Você viu ali o verbo enchei-vos do Espírito. Esse verbo grego, ele tem algumas nuances que fortalecem o seu significado. A primeira nuance nós já falamos, ele é um verbo imperativo. Esse verbo imperativo, ele é usado por alguém que pode dar ordens. No caso, as palavras são de Paulo, mas a ideia é do próprio Deus. O próprio Deus, no processo de revelação e inspiração, diz a Paulo, à igreja: enchei-vos. Não há meio termo. Aqueles que aceitaram a Cristo em seu viver precisam viver uma vida onde o Espírito sempre é recarregado, onde nós somos sempre enchidos pelo Espírito. Há uma ordem clara, direta daquele que pode ordenar. O segundo ponto sobre esse verbo, na gramática, que nos ajuda a entender, é que esse verbo em grego está na voz passiva. Ora, se ele está na voz passiva, a ideia que o verbo traz é de ser enchido, ou deixar-se encher.
A ideia de que é o Espírito que nos enche e nós permitimos então que Ele trabalhe em nossa vida e Ele nos encha, Ele nos complete. O terceiro ponto sobre esse verbo que nos cabe lembrar é que o verbo está no plural. Isso quer dizer que ele é uma ordem a toda a comunidade cristã. Não a uma pessoa em específico, mas sim a todos. Todos nós somos chamados a ser enchidos pelo Espírito Santo. E o quarto ponto, e não menos importante, é que na gramática grega em que Paulo escreve, o verbo está no presente. E diferente da língua portuguesa, a ideia do verbo no presente é uma ideia de continuidade. O verbo grego no presente é uma ação contínua. Então, a ideia é ser mais enchei-vos, mas é no sentido de continuais a ser enchidos pelo Espírito. Isso não é um processo que acontece uma vez e acabou. Não. No presente grego, isso é um processo reincidente. Nós somos continuamente enchidos pelo Espírito. Assim sendo, e como eu já lhes disse, nós discutiremos um pouco mais sobre as manifestações finais do Espírito, quando estudarmos o dom do Espírito e os frutos que ele produz em nossa vida. Eu gostaria de sumarizar a ideia desta noite, começando do final para o começo. Começando do final. Todo aquele que aceita Cristo em seu viver deve evidenciar a plenitude do Espírito num processo de adoração. É isso que Paulo está falando, num processo de adoração. Todo aquele que é cheio pelo Espírito, que recebe o Espírito e se coloca à disposição de Deus para ser enchido pelo Espírito, evidencia isso através da adoração. O segundo ponto é que o cristão ele deve se apropriar então continuamente dessa plenitude. Continuamente nós buscamos a Cristo. E o terceiro ponto, que foi com o qual eu comecei, o verdadeiro cristão, ele é batizado com o Espírito Santo. Quando nós falamos do batismo do Espírito, nós falamos do processo de receber o Espírito em nossa vida. Esse batismo acontece no momento em que nós abrimos o coração a Cristo e permitimos que Ele viva em nós. E recebemos o batismo em nosso coração. Segundo a Bíblia, todo aquele que recebe a Cristo em seu coração e é batizado pelo Espírito, precisa tomar uma decisão direta, consciente, cognitiva, intencional na sua vida, de demonstrar isso publicamente.